Coloque aqui. Irmãos, eu sou metódico, viu? Por nada não. O irmão ali na porta perguntou quantos ônibus eu tomava para vir para a igreja. Aí eu disse a ele, são precisamente 120 passos. Pronto. Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje pela manhã, que é o álcool da unção. Gostaria de perguntar, gostaria de meditar hoje com os irmãos, baseado no Salmo 25. Aí você já pode, isso, o Salmo 25 e o sentimento de solidão. Irmãos, o Salmo 25, ele é um salmo atribuído a Davi. Uma das dificuldades que temos em alguns salmos é não saber identificar no locus temporal aonde alguns desses salmos, eles se correspondem aí na história, sobretudo nos livros históricos que relatam a história desses homens e mulheres de Deus. O Salmo 25 é um destes. Nós não temos como presenciar e identificar qual seria o pano de fundo do Salmo 25 com precisão. Não temos como. Temos algumas especulações, mas é ruim trazer especulação para o público. A gente tem que trazer aquilo que é claro. Como diz a hermenêutica, existem textos claros, são o que iluminam textos mais obscuros. E aqui a gente não está para trazer dúvida. Estamos para trazer a afirmação da palavra. O Salmo 25, irmãos, nós conseguimos perceber que Davi está lidando com três grandes vertentes que norteiam o pano de fundo teológico desse salmo. Em primeiro lugar, a pressão dos inimigos. Aqui é fácil. Em muitos momentos nos salmos, quando a palavra salvação está sendo colocada, a ideia não é a salvação eterna, no sentido da salvação da alma. Muitas vezes a salvação está ligada, pura e simplesmente, à salvação do buchinho do salmista da facada do inimigo. Isso é um fato. Nós precisamos entender o contexto histórico e a propositura de cada um desses textos bíblicos ao longo do tempo. Nós estamos lidando com uma literatura que é 1.600 anos, que foi composta por 42 a 46 autores distintos. 1.180, mais de 100 mil versículos, é uma coisa complexa. Mas uma coisa precisa ficar clara, nós precisamos respeitar o texto no seu contexto. A segunda coisa é a necessidade de orientação. E nessa necessidade de orientação, há um vislumbre de quando esse salmo ele pode ter sido escrito. Ele pode ter sido escrito no momento em que Davi já havia consolidado o seu reino. Ou seja, a partir de 1 Crônicas 12, é possível que em algum momento esse salmo esteja ali situado. Por quê? Porque ele está pedindo por orientação. E essa orientação, não orientação no seu sentido individual, mesquinho, tacanho, pequeno, como muitas vezes nós vemos na sociedade atual, pedindo orientação a Deus para saber qual é a roupa que vai utilizar amanhã de manhã. Não, o salmo não está neste sentido. O salmo, no seu plural, Davi quer conhecer os caminhos, Davi quer conhecer as veredas, Davi quer conhecer a vontade no sentido de coisas mais amplas, para que, baseada na vontade de Deus, ele possa tomar decisões mais firmes. Nesse sentido, vale a pena, é racional entender que este salmo foi escrito em algum momento da liderança efetiva de Davi. Mas aqui tem um aspecto desse salmo que eu particularmente gosto demais. Eu gosto de pregar em duas coisas, sempre que posso, estou fazendo um sermãozinho, eu sempre tenho um sermão pronto, em salmos e nas biografias das personagens. Eu sempre tenho um sermão ali, a qualquer momento que houver necessidade de pregar, sempre tem algum personagem em minha mente e características da vida dele que chamam a atenção. E dos salmos também. Por que eu gosto de pregar nos salmos? Porque os salmos, eles mostram da nossa humanidade. Os salmos mostram o quão humanos as personagens bíblicas eram. E aqui a gente vê um Davi que ele não esconde de Deus as suas angústias, as suas aflições. Ele não esconde aquilo que aflige a sua alma. E, inspirado pelo Espírito Santo, ele abre
um rogo de oração profundo. Ele abre o seu coração numa oração fantástica, de quebrantamento. E nesse quebrantamento ele não é hipócrita, ele é profundamente sincero diante de Deus. E nesses quebrantamentos, como exemplos de oração, nós podemos nos inspirar e orar como os salmistas oraram. E eu gostaria de justamente executar ou fazer com os irmãos esse exercício devocional, de que nós pudéssemos nos inspirar no Salmo 25, utilizando ele como referenciais devocionais de fé, pelo menos agora nesse primeiro momento, nas 4 grandes vertentes às quais esse Salmo 25 aponta. Uma primeira vertente no sentido de que funcione aqui primeiro. Mais uma vez. Agora. A primeira vertente do Salmo é aquela vertente em que Davi clama por proteção ao Senhor. Se você está com sua Bíblia aí, marque os versículos 1 a 3 e marque os versículos 15 até 22. O texto diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados, na realidade, ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Davi está clamando a Deus, porque ele percebe que os seus inimigos são traiçoeiros, e ele diz: Deus, eu preciso de ti para não ser humilhado, e que esses inimigos maus não triunfem sobre mim, não triunfem sobre a minha vida. A partir do versículo 15 até o versículo 22, nós vemos essa temática sendo reforçada mais uma vez. O texto diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Mais uma vez, no versículo 22 nos mostra a indicação de que, quando esse salmo foi feito por Davi, Davi estava à frente da liderança, porque ele começa clamando por ele mesmo, muito provavelmente na condição de líder, e quando é no final, ele clama por Israel como um todo. Percebe? Então é possível que o pano de fundo desse salmo esteja nos ataques que Davi está recebendo em virtude dele ser rei de Israel, e ele repassa isso para o Senhor, as angústias de seu coração, ele repassa dizendo: Senhor, me protege, a minha esperança está em ti, que eu não seja humilhado pelos meus inimigos. Irmãos, isso parece uma coisa fora do nosso contexto, mas não é. Por incrível que pareça, o mundo, hoje em dia, tenta esconder uma coisa que é verdade, e ela é uma verdade tão clara que muitas vezes chega a ser chocante. Sabe qual é a grande verdade, irmãos? Por incrível que pareça, por melhor pessoa que você seja, por melhor crente que você seja, entenda, pelo fato de você ser quem você é, existem pessoas que te odeiam. Ficou chocado? Ficou chocado? Sabe por quê, irmãos? Eu vejo muitas pessoas tentando andar numa via dupla, como alguém que quer estar em cima do muro e, ao mesmo tempo, com um pé um lado do muro, outro pé no outro lado do muro, andando em dois mundos.
E me parece que isso não pode acontecer se efetivamente você é discípulo do Senhor, se efetivamente você entregou o seu coração ao Senhor, você é uma pessoa odiada. Se você não for odiado por Satanás, é porque você está no mundo onde ele é rei. Simples assim. Então, irmãos, não fique chocado se alguém no ambiente de trabalho se levantar contra você, sem aparente causa, no sentido de tentar lhe destruir. Não fique chocado se até mesmo dentro da sua família levantar pessoas contra você, porque tem raiva de você. Não fique chocado se dentro da sua própria família alguém com inveja. Sabe por quê, irmãos? A alegria no Espírito Santo de Deus causa inveja àquele que tem o seu coração dominado pelas trevas. Não fique chocado se por algum momento na sua história, na sua existência, você for perseguido pelo fato de você ser o que você é. Não se choque. Sabe por quê? Não existe zona franca espiritual, um lugar de neutralidade, onde tudo vai dar certo. Ou é, ou não é. Ou faz parte, ou não faz. Ou ajunta, ou espalha. Ou é salvo, ou é perdido. Ou está no céu, ou vai para o inferno. Não existe meio termo. E por não existir meio termo, nós poderemos ser perseguidos. A igreja do Senhor, ela vai ser perseguida. Do mesmo jeito que Jesus foi. Jesus, irmãos, ele não foi perseguido porque ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que na minha mão, 5 pães e 2 peixinhos dava 2 sanduíches de peixe. Mas na mão de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrando 12 cestos. Em um outro momento, multiplicou foi 5.000, e depois para 4.000, se não falha a minha memória está terrível. Aí, sobrando 7 cestos cheios, ele multiplicou. Ele fez algo que só o Deus Todo-Poderoso tem condições de fazer. Não tendo recurso em suas mãos, criar algo a partir de si mesmo. Um modelo de criação que a teologia chama de ex nihilo. Ele não tem elementos. Não é um padeiro que está fazendo pão. É alguém que pegou poucos recursos e ampliou, sem ter recurso algum adicional, percebe? Isso é um milagre que só Jesus é quem pode fazer. Ele não foi criticado pelos religiosos por causa da multiplicação dos pães. Ele não foi criticado pelos religiosos porque ele curou cegos. Ele não foi criticado pelos religiosos porque os leprosos eram curados por ele. Ele não foi criticado pelos religiosos porque pessoas que não conseguiam andar, a partir do momento em que se depararam com ele em sua existência, passaram a andar, vencendo aquelas suas dificuldades de locomoção. Sabe por que ele foi criticado e morto pelos religiosos? Por aquilo que ele dizia no Salmo, aliás, no livro de Mateus, no capítulo 23, quase todo o capítulo 23 de Mateus, contra os religiosos da época, ele dizia: ai de ti, fariseus hipócritas. Do mesmo jeito, irmãos, foram os apóstolos. No livro de Atos, eles não foram criticados e não foram levados a juízo porque deram continuidade às maravilhas e os sinais que Jesus operava. Não. Eles foram criticados, sobretudo pelos sacerdotes saduceus, porque Jesus havia vencido a morte. Ou seja, eles foram criticados e foram levados a juízo, não por aquilo que faziam, mas, sobretudo, por aquilo que eles falavam. E você acha que a igreja vai ser criticada pelo que ela faz? Não, meu irmão. Ela vai ser criticada pelo que ela diz. Porque as verdades que nós temos defendido ao longo
desse muito tempo que a igreja não é de hoje, já faz um tempo significativo. Vamos tomar aí, em números redondos fechados, pelo menos aí 2000 anos. Ela é perseguida e continuará sendo perseguida, e vai ser perseguida, e vai piorar a perseguição pelo que ela prega. Ela não vai ficar, o Estado não vai ficar inimigo da igreja, quando a igreja está dando feira para aquelas pessoas que precisam de feira, não. É uma missão da igreja, mas também mostra uma fragilidade do Estado ao qual nós pertencemos. Percebe? O Estado não vai ficar com raiva da igreja, porque a igreja vai estar ajudando os pobres, vai ajudar os necessitados. Sabe quando é que a igreja vai ser odiada pelo Estado? Quando a igreja diz: nós não abraçamos um Estado totalitário. Totalitário é só o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é que é soberano. E como igreja do Senhor, nós nos ajoelhamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Diante de um Estado totalitário, não. Aí sim, aí eu sou atacado como igreja do Senhor, por essa verdade que eu estou falando, essa luz que eu estou levando. Tenha cuidado, meu irmão, com uma das piores idolatrias que estão acontecendo hoje, a chamada idolatria do Estado. Não é o Estado que haverá de resolver os problemas humanos. Os problemas humanos têm sua solução no Senhor. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Mas há um fato. Qual é o fato? Somos perseguidos. Precisamos da proteção do Senhor. Precisamos da ajuda do Senhor. A nossa esperança está no Senhor, para que Ele nos proteja. Amém? E eu gostaria, irmãos, de aproveitar esse salmo, esse fragmento, para mover uma oração, no sentido, irmãos, de que nós coloquemos as nossas vidas diante do Senhor, e que o Senhor nos livre dos inimigos de nossa vida, de nossa alma, e, sobretudo, que o Senhor nos proteja dessa pandemia tão louca que a gente está vivendo. Uma pandemia que parece aqueles cassinos, quando jogam uma bolinha, que a pessoa fica esperando qual é o número e a coco vai cair. Porque ninguém sabe. Uma pessoa que a gente pensa, o camarada tem diabetes, é gordo, comorbidade, não sei o quê, entra no hospital e sai do hospital. Tem outros que são saudáveis, que vivem uma vida regrada, faz dieta disso, daquilo. Eu não estou defendendo a não dieta, tá certo? Muito embora me dê vontade para isso. Mas veja, tem gente que vive uma vida saudável, e tarará, aí pega esse vírus, vai e morre. É uma roleta, a gente não tem. A nossa esperança precisa estar no Senhor. E nós precisamos firmar a bem de nós mesmos essa esperança. Senhor, tem misericórdia de nós. Baixe sua cabeça por um instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós utilizamos esse salmo para clamarmos, porque a nossa esperança está no Senhor. Se existe aqui algum irmão que tem sido perseguido no seu ambiente de trabalho, que tem sido perseguido na sua família, que tem sido perseguido nos seus ciclos de relacionamento, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor derrame graça e sabedoria na vida de cada um. Pai eterno e santo, eu também quero clamar, Deus, por cada um de nós, no enfrentamento dessa pandemia terrível. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, a enfrentar essa roleta russa. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nossa esperança está no Senhor, e nela queremos nos firmar hoje. E se não for o Senhor quem protege, em vão protege os sentinelas. Clamamos pela tua proteção, meu Deus, meu Pai. Oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Vamos para outro vertente desse salmo. O salmista, ele pede por orientação. Muito provavelmente, Davi aqui está clamando para tomada de decisões. É possível, é racional entender que ele está à frente de alguma coisa e que para tomar decisões acertadas, ele entende que depende do Senhor
para que essas decisões tenham efetividade. E nos versículos 4 e 5, nos versículos 8 a 10, nós podemos ver esse pedido de Davi, clamando por orientação. O texto diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Amém? Irmãos, inspirado nesse fragmento do Salmo 25, eu gostaria de orar com os irmãos, do mesmo jeito que Davi precisava de orientação do Senhor para tomar as decisões que lhe cabia, talvez e muito provavelmente como líder. É possível que algum irmão aqui, neste lugar, precise tomar algum tipo de decisão importante agora, nesta semana, e precisa do auxílio do Senhor para a tomada dessa decisão. Olha para um lado, olha para o outro e tem se impressionado, levantou informações, mas não são informações suficientes para tomar decisão. E agora, ao invés de olhar para um lado, de olhar para o outro, a orientação é olhar para cima e clamar para que o Espírito do Senhor possa orientar pela sua palavra, como o texto diz, mas também orientar na análise das circunstâncias. Colossenses 3,15, o Deus de paz seja o juiz no teu coração, decisões importantes sejam tomadas e que você possa tomar a devida decisão com paz no coração, como um fruto ativo da presença do Senhor ao teu lado. Eu gostaria de perguntar, há alguém aqui no templo, agora, nesse momento, que precisa tomar alguma decisão durante a semana? Eu gostaria que você ficasse no seu lugar mesmo, onde você está, você ficasse em pé, em nome de Jesus, para que eu pudesse interceder, para que eu pudesse orar por você. Ali nós temos um irmão, mais alguém, mais outro irmão, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir a ajuda dos irmãos. Vejam, irmãos, nós estamos precisando tomar decisões importantes nessa semana. No lugar aí onde você está, por favor, estenda a sua mão para eles, nós vamos orar agora. E você que está em casa, que vai tomar decisões importantes também, se coloque nesse momento, nós vamos colocar diante do Senhor a tua causa. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, filhos teus aqui se levantam dizendo, eu preciso do Senhor. Existem decisões importantes que eu preciso tomar e não consigo identificar ainda qual é a melhor decisão. Meu Deus, meu Pai, eu clamo, Senhor, que o Senhor se revele a ele de uma forma bem específica e que eles possam tomar a decisão e que o Deus de paz seja o juiz no coração deles e a decisão tomada com paz seja a decisão certa. Pai eterno e santo, que eles possam ver a vontade do Senhor nas circunstâncias com uma certa facilidade, e para isso que o Senhor os ajude. Ajuda-os, Pai, na tomada de decisão. Colocamos essas causas nas tuas mãos e agora descansamos no nome de Jesus. Toda sorte de ansiedade caia por terra. A decisão foi colocada aos pés do Senhor. Descansamos no nome de Jesus. Amém, amém. Poder sentar, queridos. Vamos ao terceiro vetor do Salmo 25. Ele pediu por proteção, ele pediu por orientação para as decisões, e agora ele pede por perdão pelos seus pecados. No núcleo do perdão, Davi pede que Deus perdoe os pecados, e de uma certa forma, ele entende que pecados que ele cometeu no passado tem atrapalhado a sua vida no presente. E ele pede a que o Senhor perdoe os pecados do seu passado, para que ele possa se ver bem com ele mesmo novamente. Nos versículos 6 a 7. E no versículo 11, ele pede perdão a Deus em honra
ao próprio nome do Senhor, isso é um fator muito interessante. O versículo 6 diz assim: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. E no versículo 11, por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Aqui, irmãos, uma pequena orientação. Quando nós temos um encontro real, pessoal, verdadeiro com o Senhor Jesus, a questão do pecado, no que tange ao aspecto da vida eterna, essa questão ela já foi resolvida. E os méritos disso não estão em nós. Os méritos dessa grande vitória estão em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E por sua imensa graça, pela fé em Cristo, nós nos apossamos das consequências da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A vitória do Senhor Jesus é a nossa vitória. Agora temos um fato. Qual é o fato? E esse fato é bem antigo. É que nós convivemos no dia a dia com o pecado. Nós somos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Então, quer queira, quer não, nós somos influenciados por causa dos ataques. Satanás ataca constantemente o nosso espírito. O mundo ataca constantemente a nossa alma. E a nossa própria carnalidade faz com que o nosso eu depravado, que ainda não foi devidamente santificado, aqui, ali, esteja no teste, numa tentação a desenvolver um fruto da carne. É um fato. Não estamos livres. Nós estamos em pleno desenvolvimento espiritual. Quando o seu desenvolvimento estiver completo, espiritualmente falando, abra os seus olhos e veja que Deus vai estar na sua frente. Enquanto isso não acontecer, entenda, você está suscetível a erros. Você está suscetível a pecar por pensamentos. Você está suscetível a pecar por atitude. Você está suscetível a pecar por palavras. Quando a gente lança uma palavra de ironia, quando a gente lança uma palavra mais pesada. Uma vez eu estava andando com o irmão no carro, o irmão recebeu uma trancada, né? E no ímpeto da trancada no trânsito, o irmão falou umas palavras, e eu vou lhe dizer que não foram línguas estranhas. Foram línguas bem conhecidas, mas estranhas para aquele que tem tentado viver com o Senhor. Mas o fato é que o trânsito tem sido um grande teste, né? Mas, irmãos, lá em Tiago também nos diz que se porventura sabemos fazer o bem e não o fazemos, por omissão também pecamos. Ou seja, a realidade do pecado é algo que confronta. E se pecamos, não que Deus se afasta de nós, mas entristecemos o Espírito Santo de Deus. E isso temporariamente é uma coisa que traz tristeza, é terrível. Então a questão do pecado é uma questão que precisamos encarar na prática todos os dias, pedindo: Senhor, preciso da tua ajuda para vencer, sobretudo, aquele tipo de pecado que eu tenho mais dificuldade em vencer. Irmãos, Satanás não vai atacar você em coisas do seu caráter, da sua vida, em que você é feliz e é bem resolvido, não. Ele vai atacar você naquilo que você tem dificuldade de, através do teu temperamento, da tua vida, do teu caráter, refletir a santidade do Senhor de forma profunda e ampla. Ele vai te atacar onde você tem dificuldade. Tem irmãos que têm dificuldade porque o coração é um coração que não é um coração benevolente, não é um coração bom. Então ele vai ser atacado no sentido de ressaltar comportamentos egoístas, pensamentos egoístas.
Então, aqueles que têm dificuldade no que tange a uma vida sadia do ponto de vista mental, é possível que ele receba ataques na questão da lascívia, na questão da luxúria. Então, os ataques que o inimigo haverá de fazer, ele haverá de fazer naquilo que você é fraco, não naquilo que você é forte. É por isso que em Efésios, no capítulo, quando fala sobre a armadura de Deus, não me falha a memória, capítulo 5, capítulo 6, lá no finalzinho de Efésios, capítulo 6, estão me alertando ali, a capítulo 6, então é a partir do versículo 10, entre os versículos 10 a 12, ali ele vai estar efetivamente falando sobre uma grande realidade. A nossa luta, ela não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados, contra potestades do ar, que armam ciladas contra a nossa vida. E o objetivo dessas ciladas é atuar em campos da nossa vida onde nós somos mais fracos, onde nós somos mais vulneráveis. E Davi sabia disso. Tanto é que no Salmo 51, que é um salmo onde relata uma grande vulnerabilidade da vida de Davi, Davi era vulnerável, irmão. Sabe em que área? Davi não podia ver, como diz hoje na história, Davi não podia ver um rabo de saia. E no Salmo 51 ele diz claramente: o meu pecado está constantemente na minha frente. Então ele tinha essa fraqueza, problema, debilidade, e ele sabia disso. Nós temos as nossas fraquezas, os nossos problemas, as nossas debilidades, e você sabe disso também. E é necessário que isso seja colocado diante do Senhor como um processo. É isso que se chama santificação. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, né? Se a gente pedir perdão ao Senhor, Ele vai fazer duas coisas. Ele vai nos perdoar e Ele vai nos purificar. O pedido de perdão pelos pecados ao Senhor é um reconhecimento da pecaminosidade, mas também é um reconhecimento de que há um Deus que trabalha na nossa vida e que pode nos ajudar, e que nos ajuda nessas fragilidades. Amém? E nesse sentido, irmãos, eu gostaria, sentado como nós estamos, eu gostaria de que nós orássemos, pedindo perdão ao Senhor. E essa oração que você faça, sua, você sabe em que área da sua vida você tem dificuldade. Você sabe que área da sua vida você tem lutado, e aqui e ali você tem caído, porque simplesmente não tem sustentado com perseverança o andar neste caminho. Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida. Nós queremos Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite a nossa alma. Senhor, nós somos fracos. A nossa esperança está no Senhor. Por amor do Teu nome, como diz o versículo 11, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Quando nós pecamos por pensamentos, quando pensamos coisas que não são dignas da Tua santidade, quando nós pecamos por atitude, quando as nossas atitudes não espelham o fruto do Espírito Santo em nossa alma, quando nós pecamos por palavras, quando as nossas palavras são torpes, são grosseiras, nós te pedimos, meu Deus, tem misericórdia de nós e perdoa o nosso pecado. Senhor, perdoa os nossos pecados de omissão. No Senhor tem dado a nós tantas coisas, mas muitas vezes não as compartilhamos. E quando o Senhor abre a oportunidade, muitas vezes nós somos negligentes desses compartilhamentos, pecamos por omissão. Senhor, nos ajuda, nos dá ousadia e coragem para fazer aquilo que o Senhor determinou a que fizéssemos. Meu Deus, meu Pai, nós também queremos Te pedir, o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, nos ajuda na santificação das nossas vidas, que o Teu Santo Espírito seja o bálsamo que a nossa alma está precisando nesse momento. Nos perdoa, Senhor, os pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito óbvio, inclusive porque a teologia do Antigo Testamento está em torno desta grande verdade. A teologia está numa crescente de progressão. Uma das coisas que aconteciam com os homens do Antigo Testamento era que aquela pessoa que andava com Deus, de uma certa forma,
o Senhor também as abençoava, concedendo prosperidade. E Davi não está longe dessa realidade. Davi pede a Deus que Deus dê prosperidade a ele. É o que está escrito, por exemplo, no versículo, dos versículos 12 até 14. 12 até 14. E esqueci de colocar esse versículo aí nos slides. Não tem problema. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu acessar aqui a minha Bíblia. Salmo 25, os versículos 12 até 14. Não tem problema. O texto diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Senhor, confia os segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Essa verdade da prosperidade, ela é realçada sobretudo no versículo 13, quando diz, viverá em prosperidade. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de orar, não por esse conceito tacanho, mesquinho, pequeno, hipócrita, nojento, da teologia da prosperidade, mas eu gostaria de reconhecer que o Senhor, quando abençoa, abençoa. E pela sua graça, Ele pode abrir portas onde não existe nem janela, nem parede. E nesse momento eu gostaria, irmãos, de orar pelos irmãos. Se existe alguém aqui, ou se tem alguém aí vendo esse culto agora, que necessita de portas de emprego, ou está tendo alguma dificuldade financeira, em virtude das finanças, ou está tendo algum problema de causa na justiça, que precisa ser resolvido, ou está tendo alguma questão na sua saúde, está doente, ou alguém da família tem andado doente, inclusive, irmãos, porque em virtude da pandemia, muitas pessoas estão sofrendo direta ou indiretamente por causa disso. E também por planos, por projetos, para que o Senhor possa abrir as portas. Há alguém aqui no templo, nessas condições que eu falei, gostaria de pedir que ficasse em pé no lugar onde está, para que a gente pudesse orar por você. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos diante do Senhor todos esses irmãos que agora se levantaram, dizendo, Senhor, Tu és o Deus que me protege, Tu és o Deus que me guia, Tu és o Deus que perdoa os meus pecados, mas também Tu és o Deus que me faz prosperar. E nesse momento, Pai, colocamos diante do Senhor os irmãos nas suas necessidades. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor visite a cada filho teu em sua necessidade e que essas necessidades sejam supridas. Se for portas de emprego, meu Deus, meu Pai, abre portas de emprego. Se for questão financeira, Senhor, em nome de Jesus, abre uma outra possibilidade financeira que ela possa saldar suas dívidas. Senhor, se for causa na justiça, meu Pai, Tu que és o reto juiz, entra com justiça na causa dos Teus filhos. Meu Senhor, se é questão de saúde, tantas pessoas que estão sofrendo agora, de forma indireta ou indireta, em virtude dessa pandemia. Senhor, pessoas que tinham tratamentos, cirurgias que estão emperradas por causa da situação vigente. Meu Deus, meu Pai, planos e projetos, nós depositamos agora nas Tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, queridos. Irmãos, eu me daria por satisfeito se o objetivo que eu vi nesse salmo fosse observar de forma devocional os grandes vetores que esse salmo nos traz. Mas eu me espantei com um versículo. Na realidade, foi a introdução do que eu queria falar agora. Eu me espantei com um versículo desse salmo, que é Salmo 25, 16. Quando o salmista diz assim,
volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. Irmãos, vou tentar ser o mais objetivo possível. A pandemia tem sido uma espécie de reagente. Através dela, algumas coisas que estavam instaladas na alma das pessoas começam a ficar evidentes. É como a pessoa diz assim, não sei se você já ouviu isso dizer, no sentido de que, agora que fulano ficou rico, está fazendo isso, o dinheiro mostrou quem ele era, né? O dinheiro mudou fulano. Não, o dinheiro não mudou ele, o dinheiro mostrou o que ele realmente era. Então, a pandemia está fazendo isso. A pandemia está mostrando mazelas da alma humana que estavam lá, escondidas, e agora, como uma espécie de um reagente químico, estão se tornando evidentes. Por exemplo, as famílias, elas não estavam, digamos assim, vivendo em conjunto, ou, de uma certa forma, as atividades familiares fizeram com que as famílias, antes da pandemia, cada um tivesse sua rotina fora de casa, e se reuniam em casa em uns momentos bem menores, bem mais restritos do que nós estamos vivendo agora. Logo no início da pandemia, quando as famílias começaram a ficar junto com os filhos em casa, em virtude do isolamento social, houve uma crescente da violência familiar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É como se a pandemia fosse apenas uma espécie de reagente que mostrou aquela violência já instalada na alma, no seio das famílias, e ela simplesmente tornou aquilo evidente, mas claro, infelizmente, algo negativo. Do mesmo jeito, o que está acontecendo atualmente é que a pandemia tem demonstrado o quão solitária tem vivido muitas pessoas. Irmãos, nós somos seres sociais. Nós vivemos em ajuntamentos sociais sempre. A sociabilidade do ser humano não é uma simples teoria. E eu, vendo essa questão da solidão em tempos de pandemia, eu percebi, inclusive, que existem estudos sérios, estudos científicos sérios, que apontam no sentido de dizer que, quando uma pessoa vive em solidão profunda, os efeitos sobre a saúde de quem vive em solidão profunda pode ser comparado com coisas como obesidade, como abuso de álcool. Uma pessoa que vive a dor de solidão profunda pode ser comparado o mal como a de fumar 15 cigarros por dia. O cientista que fez essa pesquisa, ele percebeu nos seus grupos de estudo que aqueles que vivem em solidão profunda e não conseguem vencer essas coisas, têm 30% a mais do risco de morte prematura. Ou seja, é algo muito forte. Irmãos, eu descobri que antes da quarentena, em 2018, no Reino Unido, o Reino Unido criou um ministério específico chamado Ministério da Solidão, em 2018, para enfrentar o problema da solidão no país. Por quê? Porque, eu não sei se os irmãos sabem, mas na Europa já existe um pensamento comum entre os adultos de que eles não querem ter filhos e acabou-se. Então, tem famílias que estão se acabando. As famílias já eram pequenas, porque antigamente se tinha 10, 15, conheci pessoas que tiveram 17 filhos. Mas agora, irmãos, é 1 ou 2, né? E agora mais nenhum, pelo menos na Europa, tem gente que não quer ter filho, não quer ter filho. Aí o que é que está acontecendo? Solidão. É natural. E é aí onde o mundo muçulmano vai tomar conta da Europa.
Porque a taxa de natalidade entre os muçulmanos é, no mínimo, 800 vezes maior. Enquanto a taxa de natalidade no europeu está em 1,0, entre os muçulmanos na Europa está em 8. Então, em 2030, a Alemanha será muçulmana. Isso não lhe choca, não. No Reino Unido, berço do avivamento e de grandes pregadores, como Jonathan Edwards, por exemplo, vai ser muçulmano. Vai ser muçulmano por apropriação cultural, não por convicção íntima, percebe? Mas vai ser muçulmano. Só que hoje eles já vivem uma solidão. Em 2017, aqui no Brasil, a Sociedade de Geriatria e Gerontologia de São Paulo revelou que 29% dos brasileiros têm medo da solidão. Essa realidade, ela não pode ser desconsiderada. Irmãos, essa realidade, de uma certa forma, reflete aspectos de nós como comunidade, como IEB. Eu vou mostrar isso aos irmãos. Pare só. A nossa igreja aqui, a IEB, ela tem uma forte ênfase na questão familiar. Os irmãos percebem isso? Percebe que tem ministério da UDF? Percebe que tem o CQE, que é para casais? Percebe que tem o encontro de casais? Então, é uma comunidade que valoriza família, que valoriza, só que nesse discurso de valorizar profundamente a família, isso tem uma origem. Sabe qual foi a origem disso na nossa igreja? Os encontros de casais, que fizeram um crescimento nessa igreja vertiginoso em épocas passadas. Então, isso criou na comunidade essa ideia da valorização da família e sem medo, irmãos. Eu digo aqui em viva voz e para a glória de Deus, a IEB das igrejas paraibanas é a que tem a melhor estrutura para acompanhamento familiar. De criança, sendo família, de criança a adulto. Se você pegar um curso da UDF, tem curso da UDF para ensinar a criar menino. Tem curso da UDF de todo jeito, tem ministério para tudo no que tange a questão de família. Agora, irmãos, no que tange a questão daqueles que vivem sozinhos, por causa dessa forte influência, é possível que muitos que se encontrem sozinhos, às vezes, se sintam até, de uma certa forma, desprezados nas mensagens, desprezados nos temas. Não é porque isso é feito de forma voluntária pela igreja, não. É porque a igreja assumiu uma temática de família tão grande, que esse tipo de tema sumiu da prateleira. Infelizmente, os solitários da nossa comunidade, muitas vezes, e aqui eu trago isso com muito respeito, e estou falando aqui como se estivesse pisando em ovos, e eu entendo que os irmãos percebam essa realidade, mas percebam que eu estou falando com todo respeito no coração. Entendam. Inclusive, irmãos, eu quero até pedir perdão, no sentido de que, se porventura algum solteiro ou solitário da igreja percebeu essa dinâmica, eu aproveito para ressaltar que isso não é intencional. Infelizmente, nós estamos vivendo a sinergia da igreja que tem essa dinâmica. E existe, irmãos, na nossa comunidade, nós temos pessoas que não se casaram, pessoas que moram sozinhas, pessoas que estão divorciadas, pessoas que ainda não conseguiram até hoje se encaixar em algum tipo de realidade, pessoas que estão lutando contra a questão da solidão, mas muitas vezes não têm conseguido êxito. E eu não quero, irmãos, nem contar com o efeito pandemia. Por quê? Porque o que é que tem acontecido com a pandemia agora? O aumento significativo de viúvos e viúvas.
E nós precisamos ser sensíveis a essa questão. Nós precisamos entender essas questões. Para você ter ideia, irmãos, aqui na igreja, eu quero lembrar os irmãos, inclusive para a gente orar. Nós temos uma irmã aqui que estava à frente do ministério, irmã Zelita. Quantos se lembram da irmã Zelita? Irmã Zelita, durante muito tempo, ficou à frente do ministério de sóis nessa igreja. Não sei nem como está o seu estado de saúde atualmente. É bom a gente orar por ela. Muitas vezes, irmãos, eu fui convidado para dar palavras em reuniões, em congressos aqui no estado, fora do estado, e convivi e vi pessoas que no seu coração, de uma certa forma, estão se sentindo desconfortáveis, porque me parece que ela não consegue romper essa cadeia, porque o natural é que ela esteja encaixada numa família. E tem muita gente que tem isso dentro do seu coração. As pessoas não entendem quais foram as questões que levaram a ela a ficarem solitárias. E tem muita gente que, infelizmente, peca por criticar de forma seríssima pessoas que estão assim. Irmãos, seres humanos nasceram com uma necessidade fundamental de pertencer, fazer parte de algo. Eu repito, é necessidade fundamental. Não é um desejo superficial. Nós precisamos nos sentir conectados, emocionados, assim, emocionalmente e fisicamente, com outras pessoas. Nós precisamos amar e ser amados. Nós precisamos de contatos constantes e reais para que as nossas necessidades emocionais, nesse sentido, sejam sanadas. E aqui eu gostaria de abrir o meu coração para os irmãos. Eu tenho saudade já do ajuntamento completo da igreja. Eu tenho saudade da dinâmica dos ministérios da igreja, trabalhando profundamente. Eu tenho saudade dos ensaios do coral aqui no sábado. Eu tenho saudade daquelas reuniões que a gente fazia aqui, e muitas delas não resolvem nada. Até as reuniões que não resolvem nada, eu estou com saudade. Irmãos, eu estou com saudade do ministério do cursilho, as preparações, tanto do cursilho masculino, quanto do cursilho feminino, a dinâmica lá, os grupos, a chegada das pessoas aqui na igreja. Irmãos, eu estou com saudade da juventude aqui no sábado, fazendo zoada, o sábado todinho aqui, de manhã até de noite. O sábado, para quem veio aqui, eu faço aconselhamento nos sábados. Aqui o tempo chega a fazer assim, o povo ensaiando lá em cima, bufo, bufo, bufo. Irmãos, eu tenho saudade das crianças correndo aqui. Eu tenho saudade da escola bíblica de férias. Eu tenho saudade da escola bíblica presencial. Irmãos, eu tenho saudade até dos irmãos aqui, conversando no pátio, fofocando aqui, eu tenho saudade. Irmãos, isolamento social é um negócio muito ruim. O isolamento social que a gente tem vivido agora nos forçou, nos reduziu. Os nossos contatos se transformaram em contatos mais superficiais. Já eram e agora ficou um pouco pior. E a saudade agora começa a apertar. E essa saudade é ruim para a nossa saúde mental. Há 4 anos atrás, eu preguei no Salmo 25 sobre essa temática. Eu encontrei o esboço e vi a diferença de 4 anos atrás para hoje. O nosso contexto agora é um contexto de transtorno social. Os nossos relacionamentos naquela época já não eram tão profundos e agora o abismo aumentou um pouco mais. E o que é pior, irmão, sabe o que é? É porque a gente não consegue viver com isso bem. Até dentro de casa, o sentimento de solidão perpetua. Porque teve gente que diz assim, o trabalho em casa, o home office vai aproximar. Aproxima nada.
Existem famílias que passam o dia todo juntas, mais um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, outro fazendo outra, outra fazendo outra. E agora, dentro de casa, não estão se conversando. E é possível que os filhos tenham saudade dos pais, convivendo com os pais o dia todo dentro de casa. Porque não é o fato de estarem sob o mesmo teto, mas é o fato de darem tempo de qualidade um para o outro, percebe? Então, existem cônjuges que podem sentir saudade do outro, convivendo com o outro o dia todinho dentro de casa. E ainda tem outro fenômeno terrível. As pessoas se reúnem numa sala, e ao invés de estarem olhando um para o outro, estão assim agora. Eu tenho receio, e eu quero compartilhar esse receio com os irmãos. Eu tenho receio da igreja híbrida. Por quê? Eu tenho uma sensação de que muitas pessoas não vão vir mais à igreja, mesmo que as condições melhorem. Corremos o risco de que as programações atraentes que estão sendo transmitidas e que estão sendo acessadas confortavelmente na casa de muitos irmãos, torne mais fácil para eles se afastarem da igreja local e do apoio do corpo daquilo que efetivamente é a igreja. Nós estamos vivendo um momento, esse momento é a igreja do Senhor, estamos reunidos, tem gente que não pode vir, nós temos restrições, mas a igreja do Senhor, ela tem uma dinâmica quando está junta presencialmente, e isso não pode ser desconsiderado. Eu tenho medo, irmãos, eu tenho medo. Eu tenho medo do que é que as crianças, elas vão sofrer, porque elas estão agora convivendo com uma coisa que elas não conviviam antes, e estão sendo forçadas a conviver, muitas delas. Uma coisa chamada ensino à distância. Eu fui instrutor de ensino à distância, um pedaço da minha vida. O aluno de ensino à distância é um aluno que tem uma maturidade muito grande, porque ele é quem faz o seu cronograma de estudos, ele é quem faz a sua linha. E estamos exigindo de crianças uma maturidade ao qual ela não está preparada. E essas crianças, elas vão sofrer, os pais que me digam o contrário. Elas vão sofrer. Crianças que deveriam ter convivência com seus amiguinhos, para aprender a lidarem socialmente com outras crianças. Como está em Lucas 2:52, o crescimento de Jesus. Jesus crescia em estatura e sabedoria, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Para a gente crescer diante dos homens, nos relacionamentos, nós precisamos interagir. Se essas crianças não interagem, como é que ela vai ser? Eu temo, irmãos, eu temo pelos idosos. Eu tenho receio de que pessoas mais velhas sejam realmente abandonadas, mesmo quando voltarem a algum tipo de novo normal. Sabe por quê? Aqui o Ministério Público local constatou num asilo clandestino que haviam velhinhos lá abandonados. Os irmãos sabem disso melhor do que eu. Aqueles velhinhos não caíram de paraquedas ali, não. Aqueles velhinhos têm famílias. Só que eles foram, e a realidade é essa, aqueles velhinhos foram abandonados pelas suas próprias famílias, e eu tenho receio de que existam idosos agora, já nesse momento, se sentindo abandonados pelos seus filhos, se sentindo rejeitados pelos seus filhos, desprezados, sentindo-se inúteis, inevitavelmente solitários. Eu temo, irmãos, eu tenho medo. Eu tenho medo dos desajustamentos sociais que nós vamos viver a partir da pandemia. Eu tenho receio de que essa experiência de solidão atual que muitos estão vivenciando agora levem a situações futuras de desajustamentos sociais. E eu posso apontar áreas desse desajustamento. Baixa autoestima, dificuldades de comunicação, pensamentos derrotistas, falta de controle em áreas da vida pessoal, comportamento hostil e, principalmente, duas grandes vertentes que se levantam já agora: medo e ansiedade.
Mas eu não quero só mostrar medos futuros. Quero apontar para vislumbres presentes. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos admitir essas possibilidades. Em segundo lugar, nós precisamos orar para que o Espírito do Senhor nos ajude, dando graça e sabedoria, e eu creio que Ele vai dar. Nós precisamos orar pelo retorno de uma normalidade que possibilite a volta da nossa comunhão. Nós precisamos orar para que Deus mostre, sobretudo para aqueles que já estão sofrendo algum tipo de solidão, que boa parte das soluções que eles precisam também depende deles, da vontade de interagir. Nós estamos a alguns cliques de distância do próximo. A tecnologia está aí, no sentido de tentar amenizar algumas dessas questões. Quinto, que o Senhor abençoe a igreja, e que aqui seja uma fortaleza, aonde a batalha da solidão é vencida na vida de muitas pessoas. Sexto, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós estamos livres da condenação eterna do pecado. E nós também estamos livres da chamada solidão existencial. O sentido de isolamento que vem quando a pessoa está afastada de Deus, se sente solitário, que a vida não tem sentido, esse tipo de solidão a gente não vai sofrer. Que o Espírito Santo ministre a você aquilo que está em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque a autoridade foi dada a ele, ele venceu a morte e o Pai o honrou. Versículos 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. É possível que você receba o desprezo dos seus familiares. É possível que você receba o desprezo dos seus amigos. É possível até que de uma forma involuntária você receba uma falta de atenção da comunidade de fé que é a igreja. Mas o Senhor prometeu que estaria ao teu lado até o final dos tempos. E eu quero orar por esses vislumbres. Quero declarar nesta manhã, como igreja do Senhor, juntamente com os irmãos, dizer: nós dependemos de Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. Sentadinho como você está, curva sua cabeça agora. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, que de uma certa forma, agora nesse momento, estão vivendo algum modelo de solidão em suas vidas, em suas almas. Meu Deus, meu Pai, Tu que és o amante profundo da nossa alma, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te pedir que de forma poderosa o Senhor visite cada coração solitário pelo Teu Santo Espírito, e que a solidão existencial, esse sentimento, caia por terra no nome de Jesus. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero clamar pelas crianças, pelos idosos, pelos solitários, pelos viúvos, pelas viúvas, pelas famílias enlutadas, que estão perdendo avós, tios, que estão perdendo filhos. Que esse sentimento de solidão seja abrandado, resolvido pela presença do Consolador, que é o Espírito Santo. Meu Pai eterno, muita felicidade do nosso coração, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor se prontificou
aqui estivesse com nós todos os dias, até o final dos tempos. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de pedir que o grupo de louvor cantasse aquela canção que foi cantada pelo Lucas. Tem uma parte daquela canção que fala sobre a presença do Senhor. Acho que é Deus misericordioso. Foi a canção que você cantou, Lucas. Eu gostaria de pedir que os meninos entoassem essa canção. E nós vamos encerrar o culto com essa canção. Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem em pé. Nós vamos encerrar o culto cantando essa canção. Eu vou ministrar a bênção apostólica. E logo após, eles vão estar entoando essa canção. E entoando essa canção, o culto vai estar sendo encerrado. Que você leve essa canção como uma canção de misericórdia, uma canção de poder na tua vida. Entenda você, meu irmão, você que está vendo pela internet. Você não está sozinho. O Senhor Jesus, Ele está ao teu lado. E nós queremos e precisamos reforçar isso no nosso coração. Às vezes o mundo nos faz esquecer dessas realidades. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um bom final de semana.